Estamos começando o programa nosso de cada dia, o programa Falando ao Coração. Que a graça, que a bondade, a misericórdia, o amor de Deus possa alcançar a sua vida neste dia de hoje. Que hoje seja um dia extraordinário, um dia cheio de vitórias, conquistas, que as bênçãos de Deus possa te alcançar, porque o Senhor fez este dia pensando em você. Aqui nós teremos 3 orações. A última oração é a oração do altar da intercessão. Nesta oração eu vou ungir as minhas mãos, estendê-las em sua direção e declarar o milagre de Deus sobre a sua vida. Mas eu quero orar por você. Eu quero orar pelo seu pedido de oração, de uma maneira muito especial. Por isso, mande para mim, mande para nós a sua mensagem com o seu nome, com o seu pedido de oração. Na sua tela, nós temos o nosso número de WhatsApp. Anote aí agora, mande a sua mensagem com o seu nome, o nome dos seus familiares, com os seus pedidos de oração. E eu tenho certeza de que o nosso Deus vai fazer um milagre extraordinário sobre a sua vida e a sua casa. Nós vamos orar por você. Teremos também a nossa segunda oração e ela acontece no meio do programa. É uma oração que eu vou declarar a bênção financeira de Deus sobre a sua vida. Nós vamos orar para que Deus possa abençoar, prosperar e multiplicar sobre a sua casa tudo aquilo que o Senhor tem te entregado. Eu quero agora, antes da nossa primeira oração, contar uma história para você. Diz que um pintor foi contratado para fazer uma pintura de um barco. Então ele negociou com o dono daquele barco, negociou a pintura, negociou a tinta, e aquele senhor, o dono do barco, já fez o pagamento para que aquela pintura pudesse ser realizada. E então no outro dia o pintor preparou tudo, a tinta, o pincel, o rolo, tudo aquilo que ele fosse necessitar para fazer a pintura daquele barco que estava lá ancorado na beira do mar. No outro dia, bem cedo, chegou o pintor e começou a fazer toda aquela pintura. E logo ele percebeu que em um determinado lugar a tinta não secava. Por mais que ele tentasse passar ali uma nova tinta, ela não secava. E ele disse, algo está errado. Então ele logo percebeu que havia um furo naquele barco. Não estava correto. Ele foi lá, preparou, tampou aquele furo do barco, esperou secar e então ele passa ali uma tinta. Terminado o serviço de pintura do barco, o qual ele havia sido contratado para fazer, ele juntou todo o seu material e foi embora. E para a surpresa dele, passado ali alguns dias, o dono daquele barco, aquele senhor, foi ao encontro dele. E então entregou nas mãos dele um determinado valor em dinheiro. E era muito dinheiro. E aquele pintor olhou e disse, Senhor, eu não estou entendendo porque o Senhor está me pagando, me dando esse dinheiro. A pintura do barco já foi paga, o Senhor se lembra. E mesmo assim esse dinheiro é muito mais do que você me pagou para pintar o barco. E aquele senhor com um sorriso largo disse, eu não estou te pagando por conta da pintura, eu sei que eu já paguei a pintura. Eu estou te pagando porque você tampou um furo que havia no meu barco. Já estava programado para que eu consertasse o barco, mas seria depois da pintura, porque a pessoa não podia naqueles dias. E você, mesmo sem que eu te pedisse, mesmo sem que eu pagasse,
você consertou aquele furo no barco. Sabe que os meus filhos, quando perceberam que o barco havia sido pintado e estava muito bonito, por sinal, entraram no barco e foram para o alto mar pescar. E eu não vi nada disso acontecendo. Quando eu cheguei próximo ao barco onde ele estava ancorado, lá não estava meu barco e nem meus filhos. Então alguém me disse, seus filhos pegaram seu barco e foram para o alto mar pescar. Naquele momento, eu como pai me desesperei. Comecei a ficar preocupado porque eu lembrei que o barco havia um furo. E agora meus filhos em alto mar, com um furo no barco, eles não resistiriam. Eu fui ao redor dos vizinhos e amigos para pegar um barco emprestado para que eu pudesse socorrer os meus filhos. Mas, por incrível, nenhum deles estavam disponíveis. E só coube a mim ficar na beira do mar, chorando e gritando desesperadamente. Mas para a minha alegria e a minha surpresa, ao final do dia, quando eu já não tinha mais forças, eu olho para o alto mar e vejo os meus filhos chegando até a beira do mar. Haviam pescado e estavam todos bem. Simplesmente porque você tampou um furo de um barco que eu nem mesmo havia pedido para você tampar. E este pagamento não é pelo pagamento do furo, mas é por gratidão, porque você salvou a vida dos meus filhos. E não há dinheiro no mundo que eu possa te dar, que eu possa te pagar, para recompensar o bem tão precioso que você fez na minha vida. E olha só, nós também passamos por esta mesma situação. Saiba que o nosso Deus, Ele mandou o seu único filho, o seu primogênito, o seu maravilhoso, para que pudesse nos resgatar. Ele morreu em nosso favor. E não há dinheiro no mundo que possa pagar a nossa vida. Não há dinheiro no mundo que possa pagar o bem que o Senhor nos fez. O nosso Deus, Ele nos amou de tal maneira que mandou o seu Filho para morrer pelos nossos pecados, por nós. E nós, por muitas vezes, achamos que não somos valiosos ou valorosos. Achamos e acreditamos e pensamos que você diz, eu não tenho valor. Pois eu estou aqui neste dia para dizer para você que você tem um valor. E nós somos um barco. A nossa vida pode ser considerada como um barco em que há um furo nele. A palavra diz que nós fomos destituídos da glória de Deus. E isto fez em nós, este barco que somos nós, um buraco. E por muitas vezes nós começamos a afundar e a naufragar. Mas o Senhor, quando mandou o seu único filho para nos resgatar, Ele tampou este buraco. Ele tampou em nós este buraco da nossa vida, da angústia, da aflição, do medo, da preocupação e da falta da salvação. O Senhor veio para nos salvar, para nos resgatar e para tampar em nós este buraco que havia. E o tamanho do buraco que há em nós é a perfeição da presença do Senhor sobre as nossas vidas. Eu quero declarar que se a sua vida você tem notado algo diferente, algo muito ruim, talvez até um buraco, você diz, está um vazio no meu coração e eu não sei que vazio é este. Eu digo para você, este vazio é do tamanho do nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele quer preencher este vazio neste dia de hoje. Basta você pedir, declarar a presença do Senhor na sua vida. E eu agora quero orar com você, declarando que o Senhor há de preencher este vazio que há no teu coração. Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus, eu quero declarar sobre a vida do teu filho, da tua filha, Senhor. Que eles sejam, ó Pai, neste dia impactados pela tua presença. Que o teu Espírito, ó Pai, possa estar entrando, Senhor, no coração, tirando, Senhor, este vazio, este buraco, ó Pai, que está por ter uma necessidade de ser preenchido. Que
que o Senhor possa preencher, que a tua presença possa preencher, que a tua presença poderosa e gloriosa possa ser, ó Pai, este preenchedor deste buraco no coração, na alma dos teus filhos. Senhor, porque não há dinheiro no mundo que possa comprar, possa pagar pela tua presença. Meu Deus, e nós aqui pedimos ao Senhor que o Senhor esteja preenchendo este vazio. Que o Senhor, neste dia, possa te completar e você se torne pleno na presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Você sabe que o programa Falando ao Coração é um oferecimento da Igreja Betel, a igreja que ama você. Nós estamos localizados à Avenida T3, esquina com a Avenida T8, no setor Bueno, no coração de Goiânia, para o seu coração. E eu quero convidar você a vir participar conosco de um dos nossos cultos. Quarta-feira, ele acontece às 19h30. Aos domingos, nós temos 2 cultos, um às 10 horas da manhã e outro às 7 horas da noite. Cultos poderosos, cheios da presença, da graça, do amor de Deus sobre as nossas vidas. E nós queremos orar por você, pela sua casa, pela sua família, declarando o milagre de Deus, a bênção de Deus sobre você. Talvez você me diga, pastor, mas eu moro muito longe. Pastor, é muito difícil eu estar participando de um dos cultos. É muito complicado. Eu entendo. Por isso, nós temos também as nossas transmissões dos cultos acontecendo ao vivo pelo YouTube. Você vai lá no canal Falando ao Coração e a transmissão acontece ao vivo. Você não pode deixar de participar e receber grandes, ricas e poderosas bênçãos de Deus sobre a sua vida. Venha participar conosco. Eu quero fazer um convite muito especial para você. Convidar você a ser um missionário da palavra do Senhor. Alguém que leve a palavra do Senhor. Talvez você olhe e diz, mas eu não tenho o estudo suficiente, necessário, o conhecimento necessário, o tempo necessário. É muito difícil, pastor, para mim. Eu tenho muitas limitações. Eu entendo. E mesmo que você não tenha essas limitações, mesmo que você seja alguém que leva a palavra do Senhor para os seus amigos e conhecidos, eu quero te convidar agora a levar a palavra do Senhor a pessoas que você não conheça, que você não sabe quem são. Sabe que através do programa Falando ao Coração, isso é possível? Sim. Todos os dias nós aqui alcançamos milhares de pessoas pelo mundo inteiro. Pessoas que nós não conhecemos, pessoas que você não conhece. E aí tem uma grande oportunidade de você se tornar um evangelista associado. Todas as vezes que você contribui financeiramente com o programa Falando ao Coração, você se torna um missionário da palavra do Senhor. E milhares de pessoas são alcançadas todos os dias, homens e mulheres, dos lugares mais distantes ou mais perto. Pessoas que nunca ouviram falar do Senhor, ou que nunca entraram em uma igreja, aqui tem a oportunidade de ouvir a palavra do Senhor. Assim como você, acredito eu, que está nos assistindo pela primeira vez. Saiba que nós só estamos aqui porque alguém contribuiu financeiramente. Eu quero te convidar a ser um evangelista associado, a contribuir mensalmente e ajudar este programa a continuar levando a palavra do Senhor. Nós estamos aqui há 20 anos com o pastor Gentil, com o pastor Welton, ministrando a palavra do Senhor. E você agora pode nos ajudar a continuar a levar esta palavra do Senhor a tantas pessoas que necessitam. Mande para nós uma mensagem de WhatsApp. Aí na sua tela tem o nosso número. E diga, eu quero ser
um evangelista associado. Eu quero me tornar este evangelista e levar a palavra do Senhor a muitas pessoas. Pastor Fábio, qual é o valor que eu preciso contribuir? É aquilo que o Senhor colocou no seu coração. É algo que não vai fazer falta para você, mas, pelo contrário, Deus vai multiplicar muito mais sobre a sua vida. Eu quero agora orar por todos os evangelistas associados. Quero orar também por você que vai se tornar evangelista associado no dia de hoje. E quero orar por você que vai colocar no coração, no seu coração, o desejo e a vontade de se tornar um evangelista associado. Eu sei que Deus vai abençoar a sua vida financeira em nome de Jesus. Então, vamos orar? Senhor meu Deus e Pai, em nome de Jesus, eu quero diante de Ti apresentar todos os evangelistas associados. Que as bênçãos do Senhor possam alcançar os Teus filhos. Que a bondade do Senhor, que a graça do Senhor, que a multiplicação dos céus aconteçam na vida dos Teus filhos. Ó Senhor, neste dia de hoje nós temos aqui muitas pessoas se tornando evangelistas associados. Que o Senhor possa prosperar, multiplicar sobre a vida deles. Senhor, e abençoe também, ó Pai, todos aqueles que estão nos acompanhando. Que o Senhor possa abençoar a vida financeira deles. Multiplicando, Senhor, as bênçãos. É o que nós te pedimos e declaramos em o nome de Jesus. Chegou o momento da reflexão bíblica. Eu quero meditar com você hoje da palavra do Senhor, do Evangelho de João, capítulo de número 12, verso de número 1 adiante, que diz assim: Veio, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara entre os mortos. Deram-lhe ali uma ceia. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, de grande preço, enxugou com seus cabelos e encheu-se a casa do cheiro de bálsamo. Esta é a palavra que o Senhor tem para nós nesse dia de hoje. A palavra diz que em um determinado momento, 6 dias antes da Páscoa, Jesus parou, foi para a casa de Betânia, onde estava Lázaro, Maria, onde estava Marta, e foi participar de uma refeição. E haviam ali muitos homens, os seus discípulos lá estavam, alguns outros convidados também se encontravam. E quando Jesus estava sentado à mesa, provavelmente se preparando para participar daquela refeição, a palavra do Senhor diz que então Maria, tomando um nardo de unguento puro, um perfume muito agradável e também muito caro, chega a dizer 300 denários, ou seja, era o salário de um ano inteiro para comprar aquele pequeno frasco de perfume. Entenda que hoje é muito fácil nós comprarmos um perfume, uma essência, um sabonete líquido, enfim. Você vai ao supermercado, à farmácia, e nós encontramos frascos baratos e também existem aqueles caros, né? Mas naqueles dias era muito difícil. Não era simples e fácil como nós temos nos dias de hoje. Maria, então ela se dobra e agora ela começa a derramar aquele frasco de perfume nos pés do Senhor. Ela começa a derramar aquele frasco de perfume tão maravilhoso. A Bíblia diz que aquele cheiro tomou aquela casa por completo. E depois não tinha talvez toalhas ali fáceis para que ela pudesse utilizar, e ela utiliza os seus cabelos para enxugar o Senhor. Olha só o coração dessa mulher, como ele estava diante de Deus. Havia um coração de muita gratidão. Dias antes, o seu irmão
havia sido ressuscitado por Jesus. Havia agora um coração de gratidão por aquilo que Jesus havia feito na vida dela, e também havia um sentimento talvez de despedida. Ela sabia o que haveria de acontecer com Jesus. E ela não se importou com as pessoas que lá estavam para adorar o Senhor. Ela não se importou com o valor daquele bem que ela iria colocar ali, depositar aos pés de Jesus. Mas ela simplesmente quis adorar a Jesus. Ela simplesmente quis colocar diante do Senhor aquilo que era de mais valioso na vida dela. Nós somos pessoas que, por muitas vezes, achamos que Jesus não merece o nosso melhor. Mas não há nada na vida que possa pagar aquilo para o que o Senhor tem feito por nós. Você se lembra do pai, na história em que eu contei, em que ele leva até o pintor um determinado valor em dinheiro, simplesmente porque ele havia tampado um furo do barco, e aquele furo naquele barco salvou a vida dos seus filhos, e ele levou aquele dinheiro como forma de gratidão. Mesmo ele dizendo que não havia dinheiro suficiente para pagar pelo benefício que o pintor havia feito. E nós, por mais que nós nos esforçássemos, por mais que nós possamos nos esforçar, não há dinheiro suficiente que possa pagar todos os benefícios que o Senhor tem feito em nossas vidas. Eu sei que por alguns momentos passamos por dificuldades, por dores, angústias, aflições, por situações que não gostaríamos de passar. Mas saiba que em todas estas circunstâncias e situações, o Senhor, Ele nunca nos abandonou. O Senhor nunca deixou-nos. O Senhor nunca se esqueceu de nós. Ainda que aos nossos olhos, achamos que Ele demorou. Como foi o caso, quando Jesus foi até o túmulo de Lázaro. Marta e Maria acharam que Jesus tinha demorado demais, que Jesus tinha chegado tarde demais. Mas apenas com uma palavra, o Senhor mudou a história, não só de Lázaro, mas mudou a história da família e de toda aquela comunidade. Com uma palavra, o Senhor pode mudar a sua história. Com uma palavra, o Senhor pode mudar a sua vida. Mas entenda, nós precisamos ser gratos a Deus. Tem que haver gratidão em nosso coração. Tem que haver esta gratidão plena, assim como havia na vida desta mulher. Ela se colocou diante do Senhor e derramou ali o que era de muito precioso. E mais do que isso, ela se prostra diante do Senhor. Quantas vezes nós abaixamos a nossa cabeça? Quantas vezes nós nos prostramos em sinal de reverência diante do Senhor? E dizemos: Senhor, obrigado. Senhor, seja feita a tua vontade. Senhor, eis-me aqui. Quantas vezes nós achamos que somos superiores e não buscamos a presença e a face de Deus? Nos colocamos em uma posição de orgulho, nos colocamos em uma posição que achamos que somos autossuficiente e que não precisamos do Senhor. Mas esta mulher, ela se colocou em uma posição em que ela se humilhou diante do Senhor, em que ela disse: Senhor, eu quero prostrar-me diante de Ti. Eu quero entregar aquilo que eu tenho de valioso diante de Ti. Mas mais do que isso, eu quero entregar a minha adoração ao Senhor. Quantas vezes nós deixamos de estar à casa do Senhor, participando de um culto, participando de um momento de adoração a Deus, simplesmente porque achamos que existem outras coisas mais importantes a serem feitas. O Senhor te convida,
O Senhor te chama, o Senhor te espera para que você possa vir até Ele. Não se ache autossuficiente. Não se ache que você não precisa dele. Mas coloque-se diante do Senhor. Coloque-se diante da presença do Senhor. Algumas pessoas vão até julgar, como fizeram com aquela mulher, dizendo, olha, ela está gastando um frasco de perfume que vale muito dinheiro. Esse dinheiro poderia ser utilizado com outra finalidade. É um absurdo uma coisa dessa. Alguns vão te julgar e dizer, mais um culto, mais uma reunião, mais uma campanha. Para que isso? Para que aquilo? Para que isso? Sabe, vão julgar você. Mas não se importe com o julgamento do próximo. Se importe consigo mesmo e coloque-se diante do Senhor. Prostre-se diante do Senhor. Entregue a sua vida diante do Senhor, porque este é o bem mais precioso que você tem, é a sua vida. E é a sua vida que o Senhor espera. É a sua vida que Jesus veio resgatar. É a sua vida que é o mais importante de tudo isso que nós estamos vivendo sobre a face da terra. É você. A sua vida é o seu bem mais precioso. Chegamos no momento do altar da intercessão. E agora eu quero orar com você que mandou o seu nome, o seu pedido de oração, o nome dos seus familiares. Vamos juntos no altar da intercessão. Eu vou agora ungir as minhas mãos, estendê-las em sua direção e declarar o milagre de Deus sobre todos estes nomes aqui. Senhor meu Deus e Pai, em nome de Jesus, eu coloco diante de Ti, Senhor, no altar da intercessão, todos os nomes apresentados ao Senhor, por cada pedido de oração, por cada clamor. Ó Senhor, são tantas as necessidades, ó Pai, aqui apresentadas, mas eu sei que o Senhor é um Deus supridor, o Senhor é um Deus de milagre, o Senhor é o Deus da provisão, o Senhor é o Deus que chega na hora certa e no momento certo, e eu declaro sobre a vida, ó Pai, dos teus filhos, as bênçãos do Senhor. Em nome de Jesus, nós rejeitamos toda tristeza, toda angústia, todo medo, toda preocupação. E nós declaramos a bênção, a alegria, a saúde, a virtude dos céus sendo derramada sobre a vida dos teus filhos, em nome de Jesus. Chegamos ao final do programa Falando ao Coração, dizendo que Deus tem bênçãos especiais a serem derramadas sobre a sua vida. E repita comigo agora, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus.